Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Policial agride soldado negro no tribunal, sua resposta congela a sala. Em uma cidade americana à beira do colapso social, onde clamores por justiça e mudanças ecoavam por todos os bairros, o Tribunal Distrital de Jefferson havia se tornado palco de uma batalha simbólica. Durante meses, casos relacionados à violência policial, particularmente aqueles envolvendo pessoas negras, alimentaram debates acalorados, protestos e debates públicos. Jefferson, uma metrópole onde a desigualdade aumentava e as memórias das vítimas se recusavam a desaparecer, era agora o centro das atenções. Naquela manhã, ao amanhecer, centenas de pessoas se reuniram em frente às pesadas portas de pedra do tribunal, impacientes e nervosas. Lá dentro, a excitação era palpável. Os corredores ecoavam murmúrios e passos apressados, enquanto jornalistas montavam suas câmeras, ajustavam seus microfones e preparavam suas transmissões ao vivo. Advogados astutos ajustavam seus ternos, preparavam suas anotações, enquanto as famílias das vítimas, vestidas de preto, buscavam apoio na multidão de curiosos e ativistas que tinham vindo em seu nome. Todos os assentos do tribunal estavam ocupados, desde o fundo escuro até as primeiras fileiras reservadas para a imprensa e parentes. O ar parecia carregado de eletricidade estática, uma tensão quase palpável suspensa entre as paredes. Como se cada respiração contida contivesse uma promessa de verdade e ruptura. No centro dessa expectativa estava o nome de Naomi Fields. Esse nome já circulava há várias semanas em todos os círculos da cidade, nas redes sociais, nas manchetes de jornais. Naomi, 38 anos, comandante da Guarda Nacional, personificava a rara imagem de uma mulher negra ao mesmo tempo calma e firme, uma figura respeitada tanto por sua disciplina militar quanto por seu profundo senso de justiça. Suas medalhas testemunhavam diversas missões de paz no exterior, mas também um compromisso inabalável com a proteção dos direitos humanos, mesmo à sombra de conflitos internos. Naomi foi convocada como testemunha-chave no julgamento de oficial Derek Wallace, uma policial local acusada de usar violência excessiva e discriminação racial durante uma intervenção que custou a vida de um jovem negro desarmado. Este julgamento, já acompanhado de perto, poderia ter mudado graças ao seu depoimento, porque Naomi não era uma testemunha comum. Durante uma operação conjunta entre a Guarda Nacional e a polícia local, ela testemunhou as ações de Wallace em primeira mão. Suas palavras, esperadas e temidas, carregavam o peso de uma verdade que ameaçava abalar um sistema. Ninguém no tribunal imaginava então que o que estava prestes a acontecer iria muito além dos limites de um simples julgamento. Naquele dia, naquele tribunal, a própria história mudaria. Este tribunal, até então um local de debates frios e técnicos, se transformaria no cenário de um momento de emoção indizível, de confronto cru e de uma ressonância que marcaria para sempre a memória coletiva. Tem 10H08 com uma porta de madeira sólida e precisa. As portas do tribunal se abriram com um rangido solene. O murmúrio ao redor cessou abruptamente. Cabeças se viraram em uníssono. Parados na porta, Naomi Fields, reta como um mastro ao vento. Ela usava seu uniforme de gala da Guarda Nacional dos Estados Unidos, uma jaqueta azul marinho com gola alta, adornada com uma insígnia dourada e várias condecorações militares precisamente alinhadas. Raios de luz que filtravam pelos vitrais faziam suas medalhas brilharem como lembranças silenciosas de seu serviço. Cada passo que dava ecoava no chão de mármore gelado como um metrônomo implacável e sinistro. Suas botas engraxadas estalavam autoritariamente, rompendo o silêncio com uma regularidade quase militar. Ela não olhava nem para a esquerda nem para a direita. Seus olhos estavam fixos à frente, o rosto congelado em uma calma inabalável, uma expressão que misturava determinação e contenção. Ela não era apenas uma testemunha. Era um símbolo. Uma imagem poderosa de rigor, lealdade e aquela força silenciosa que não busca convencer, mas impõe respeito pela sua mera presença. E todos naquela sala sentiam isso. Mas ao chegar ao corredor central, a poucos metros do banco das testemunhas, uma figura saltou da direita, interpondo-se abruptamente. O agente Bradley Cairns, um policial branco de 45 anos, ombros largos, olhar severo, queixo firme. Seu distintivo brilhava no peito, mas seus olhos irradiavam irritação. Ele colocou a mão firme na arma, talvez por reflexo, mas o simples gesto foi suficiente para aumentar a tensão. Ei, você não tem permissão para entrar aqui sem permissão especial. Ele disse com uma voz seca, quase desdenhosa, estendendo o braço para bloquear o caminho dela.
Naomi não se mexeu. Não recuou um centímetro. Permaneceu ereta, perfeitamente alinhada e sem levantar a voz, tirou calmamente um documento dobrado em 3, cuidadosamente guardado no bolso interno do casaco. Sou a comandante Naomi Fields, da Guarda Nacional. Esta é minha intimação oficial, assinada pelo juiz federal Elliot Granger. Devo prestar depoimento. Ela entregou o papel com a mesma dignidade que um oficial entrega uma ordem no campo de batalha. O silêncio na sala ficou ainda mais denso, como se cada respiração estivesse suspensa naquela simples troca. Bradley Cairns agarrou o documento com um gesto brusco. Seus olhos percorreram brevemente a folha, mas seu olhar, longe de se suavizar, endureceu ainda mais. Talvez ele não quisesse ver, talvez não suportasse reconhecer a autoridade de uma mulher negra uniformizada. Talvez em sua mente um nome como Campos não poderia estar no topo de um organograma militar. Ou talvez seu ego simplesmente se recusasse a ceder. Então, num gesto tão repentino quanto injustificável, amassou o documento entre os dedos, reduzindo-o a uma bola como um pedaço de papel comum e inútil. Em seguida, jogou-o no chão com uma lentidão insultuosa, antes de colocar a mão brutalmente no ombro de Naomi e empurrá-la sem cerimônia. O forte impacto fez a soldada cambalear um passo. Seu peito arfou brevemente. Uma de suas condecorações tilintou contra sua jaqueta. Mas ela não caiu, não baixou os olhos. Permaneceu de pé, ereta, como uma coluna de pedra em meio ao caos. Um silêncio gélido e pesado tomou conta de toda a sala. Podia-se ouvir uma agulha caindo. Os flashes dos fotógrafos começaram a crepitar, quebrando o estupor como tiros abafados. Os rostos da plateia oscilavam entre horror, raiva e descrença. Naomi não gritou de volta. Não levantou a mão. Não se rebaixou à humilhação. Lentamente, muito lentamente, endireitou o ombro machucado, recolocou a medalha que havia se torcido levemente e ergueu a cabeça. Seu olhar, duro como aço, perfurou o de Cairns com uma intensidade que faria muitos homens recuarem. Naomi não tremeu. Sua respiração era estável, seu coração batia forte, mas calmo. Aquela maestria, forjada em situações de crise, serviu-lhe mais uma vez, não em um campo de batalha, mas em uma sala destinada a ser o santuário da justiça. Ela deu um passo à frente. O silêncio era tão absoluto que o farfalhar de seu uniforme podia ser ouvido. Seu olhar foi direto para o juiz Elliot Granger, sem a menor hesitação. O juiz, um respeitado magistrado federal por mais de 30 anos, conhecido por seu rigor e imparcialidade, não estava, no entanto, preparado para tal cena. Sentado à sua mesa com as mãos entrelaçadas na madeira polida, ele encontrou o olhar de Naomi. Olhos firmes, intensos, firmes. Meritíssimo, ela declarou com uma voz calma, de uma clareza arrepiante. Exijo que este homem seja imediatamente preso por agressão física a uma oficial sênior em serviço ativo. Um sopro percorreu a sala. Não um sussurro, um sopro. O sopro de uma verdade que não podia ser ignorada, de um dever do qual ninguém podia se esquivar. A tensão aumentou um pouco. Todos aguardaram a reação do juiz. Granger não respondeu de imediato. Ficou ali parado por alguns segundos, congelado entre o peso do escritório e a violência do que acabará de testemunhar. Seu olhar deslizou lentamente de Naomi para Bradley Cairns, congelado ao lado do banco das testemunhas, com a boca entreaberta, o olhar vazio, como se tivesse sido pego em flagrante em um sonho transformado em pesadelo. Então o juiz endireitou-se ligeiramente na cadeira, com um rosto sério, marcado pela experiência e pela pressão de décadas de audiências delicadas. Seus dedos tamborilavam lentamente na madeira. A sala ainda prendia a respiração. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, procurador federal Michael Rodrigues, que até então estava sentado à sua esquerda, levantou-se de um pulo, com o rosto tenso e a voz cortante como uma navalha. Meritíssimo, permita-me confirmar oficialmente a identidade e o cargo desta mulher. Trata-se da Major Naomi Fields, da Guarda Nacional dos Estados Unidos. Em missão oficial relacionada a um julgamento federal. O que o agente Cairns acaba de fazer constitui uma violação gravíssima do Código Penal, agravada pela condição da vítima, uma policial uniformizada em serviço, no exercício de uma ordem legal. Estamos falando de uma agressão em território federal, contra um representante direto do Estado. Murmúrios começaram a surgir na sala, mas foram interrompidos por uma voz calma e feminina, precisa e autoritária. Era a juíza adjunta Claire Evans, lotado no Departamento de Justiça, enviado de Washington para supervisionar as questões delicadas deste julgamento. Ela se levantou lentamente, seu manto de juíza caindo como uma capa, e falou com uma voz sem emoção e puramente factual. Confirmo.
De acordo com os protocolos conjuntos entre o Departamento de Justiça e o Departamento de Defesa, qualquer agressão física a um policial uniformizado da ativa, no exercício de suas funções oficiais, constitui crime federal sujeito à justiça civil e militar. Este ato se enquadra imediatamente na jurisdição cruzada do Tribunal Federal e do Comando Militar Superior. Sanções disciplinares internas também poderão ser aplicadas imediatamente após a conclusão desta audiência. Um tremor de autoridade desceu sobre a Assembleia. O juiz Granger assentiu lentamente. Pegou o martelo, ergueu-o e o baixou com um gesto brusco e irrevogável na base. Agente Cairns, o senhor está suspenso do serviço imediatamente e em prisão preventiva. As acusações: uso excessivo da força, desacato ao tribunal e obstrução de processo judicial federal. Entregue imediatamente seu distintivo e sua arma de serviço. O choque percorreu a sala. Um policial preso pelos tribunais em pleno cumprimento do dever, diante dos olhos das câmeras, do público e de seus colegas. Era raro, histórico, implacável. Cairns tentou falar. Sua boca tremia. Seu rosto estava lívido, quase como cera. Mas nenhuma palavra saiu. Ele examinou a sala como se buscasse apoio, em vão. 2 marechais federais, já em movimento, dirigiu-se a ele preciso, determinado. Um deles, um veterano experiente, não disse uma palavra. Estendeu a mão. Cairns, humilhado, compreendeu. Com um gesto trêmulo tirou o distintivo e o colocou lentamente sobre a mesa. Então relutantemente sacou sua arma de serviço, que entregou lentamente, como se percebesse que uma parte de si havia sido arrancada para sempre. Ouviu-se o clique agudo das algemas se fechando em seus pulsos. Os cliques ecoaram pela sala como uma declaração de justiça. Naomi permaneceu imóvel por um instante, com o olhar fixo na sala, o coração batendo calmo, mas forte. Então, lentamente virou a cabeça em direção à plateia. Seu gesto foi comedido, quase cerimonial. Ela não estava tentando provocar, muito menos ganhar aclamação. O que ela estava prestes a dizer não era um discurso nem uma exigência. Era um testemunho. Um grito sem grito. Uma verdade dita de pé, de uniforme, em um lugar destinado a proteger a integridade humana. Sua voz elevou-se clara, calma, sem tremer. E, no entanto, cada palavra parecia cortar a sala como uma lâmina afiada e fria. O que vocês acabaram de ver é um verdadeiro reflexo do que muitos cidadãos neste país estão vivenciando. Dúvida sistemática, violência sem explicação. Humilhação pública. Ela fez uma pausa. O eco de suas palavras ainda pairava no ar. Este gesto não foi dirigido apenas contra mim. Foi dirigido contra todos aqueles que achamos que podem ser silenciados. Porque são negros, porque são pobres, porque perturbam a ordem estabelecida. O silêncio na sala não era mais apenas um silêncio de escuta. Era um silêncio de consciência. O tipo de silêncio que surge quando uma verdade profunda destrói ilusões. Mas este país mudou. Nós mudamos. Hoje, esse silêncio acabou. E eu estou aqui não apenas como um soldado, mas como uma cidadã. Como filha de uma faxineira, como irmã de uma adolescente negra que me recuso a ver cair. Suas palavras finais, simples e diretas, ressoaram como uma oração secular. Um tremor coletivo percorreu a Assembleia. Alguns tinham os olhos marejados, os punhos cerrados sobre os joelhos. Uma mulher no fundo da sala, de terno escuro, desatou a chorar silenciosamente. À direita da sala, um jovem de cabelos cacheados, provavelmente um estudante, levantou-se. Não por reflexo, por respeito. Então, lentamente, sem dizer uma palavra, outros o seguiram. Um advogado. Uma mãe, um ex-soldado em uma cadeira de rodas. E logo era toda a sala que se levantou como um ser, num movimento lento e solene. Não uma ovação teatral. Uma elevação. Uma homenagem silenciosa. Todos de pé como se respondessem. Nós vimos. Nós entendemos. Naomi não sorriu. Ela curvou a cabeça levemente, humildemente, aceitando aquela reação não como um triunfo, mas como uma responsabilidade compartilhada. Algumas horas depois, imagens do incidente e do discurso já circulavam por toda parte. CNN interrompeu a cobertura eleitoral para transmitir imagens ao vivo de Naomi discursando, de pé, de uniforme. O banner na parte inferior da tela dizia: um comandante derrotado no tribunal, a resposta que congelou a América. NBC em uma edição especial intitulada O heroísmo silencioso de uma mulher diante do abuso de poder. MSNBC mais direto parte. O dia em que a América teve que olhar para o seu próprio reflexo. O New York Times publicou uma plataforma assinada por vários intelectuais, militares e advogados. Naomi Fields, a elegância da justiça uniformizada.
No mundo onde muitas vezes gritamos para sermos ouvidos, tudo o que ela precisava era de dignidade. Nas redes sociais, a hashtag Jesus não me viralizou em menos de uma hora. Ex-soldados postaram suas condecorações em solidariedade. Mães negras contaram como ensinaram seus filhos a não provocar, a baixar o olhar. Até hoje, advogados, professores, enfermeiros relataram suas próprias humilhações, seus silêncios forçados. O país parecia estar se olhando no espelho, sem filtros, pela primeira vez em muito tempo. Artistas recriaram sua imagem. Ela foi pintada como um mural em uma parede de Detroit, gravada em preto e dourado, com um olhar fixo e digno, contra um fundo de estrelas. E Noemi? Ela não fez nenhuma declaração pública, nenhum tweet, nenhuma entrevista, nenhuma câmera foi autorizada a ouvir suas palavras após a audiência. Ela até recusou convites para aparições prestigiosas na TV. Ela voltou para casa naquela noite em silêncio, de uniforme. E quando o jornalista que conseguiu abordá-lo na calçada perguntou-lhe: "Como você se sente depois do que aconteceu?", ela simplesmente respondeu: "Não é como eu me sinto que importa, é o que fazemos depois." Então ela desapareceu atrás da porta do seu prédio. 3 meses depois, num tribunal mais discreto, mas não menos simbólico, o veredito soou como uma esperada confirmação de um país em transformação. Bradley Cairns, o ex-policial que apesar de si mesmo se tornou a personificação de um sistema que esteve cego aos seus próprios abusos durante demasiado tempo, foi revogado permanentemente de suas funções por decisão unânime do Conselho Disciplinar. A investigação interna revelada nas semanas seguintes ao incidente destacou outros comportamentos violentos, diversas queixas rejeitadas e um longo histórico de comentários racistas em relatórios de intervenção. Mas foi esse tapa metafórico infligido a uma policial uniformizada, diante de um tribunal inteiro, que quebrou o silêncio. Juiz culpado de agressão agravada a um agente estadual, desacato ao tribunal e obstrução da Justiça Federal, ele foi condenado a 5 anos de prisão, sem possibilidade de liberação antecipada. Seu advogado alegou estresse, erro de julgamento e confusão. Mas o juiz foi claro em suas palavras. Isso não é excesso de zelo. É uma recusa deliberada e instintiva de reconhecer a autoridade legítima de uma mulher negra uniformizada. E isso, em nossa república, é inaceitável. O julgamento do oficial Derek Wallace, por sua vez, também conclui com uma sentença pesada das provas, o testemunho central de Naomi Fields, os vídeos, os relatórios dos peritos, tudo convergiu. Wallace foi considerado culpado de homicídio culposo com agravantes raciais. A sentença proferida, 15 anos de prisão, acompanhado de uma forte mensagem do promotor Rodrigues. Não é apenas um homem que estamos julgando, é um comportamento, uma cultura, e escolhemos dizer não. Mas apesar dessas duas condenações, não foram as sentenças que ficaram gravadas na memória coletiva. Esta cena, este quarto silencioso, esta mulher de pé, uniformizada, endireitando os ombros depois de ter sido empurrada, e exigindo justiça sem levantar a voz. Esse visual, essa dignidade. Um tribunal havia se tornado o espelho de uma dura verdade, de uma América enfrentando suas contradições, onde a força não residia mais nas armas, mas na elegância da coragem. Naomi continuou a servir, fiel à sua missão, fiel ao seu uniforme. Ela recusou ofertas de aposentadoria antecipada, propostas políticas e campanhas de imagem. Para ela, esse episódio foi nada menos que uma consagração. Foi simplesmente uma extensão do seu dever. Mas onde quer que ela fosse, nas bases militares, nas escolas onde trabalhava, nos corredores das estações de trem, nos hospitais de veteranos, um murmúrio precedia sua passagem. Sutil, profundo, respeitoso. É ela. Ela é a mulher da corte. Ela é aquela que olhou a injustiça nos olhos e não abaixou os seus. As crianças timidamente pediam autógrafos a ele. Velhas lhe deram uma simples obrigador de passagem. Um dia, um veterano em uma cadeira de rodas lhe entregou sua medalha de mérito com lágrimas nos olhos. Usei por 30 anos. Mas acho que agora você está se lembrando. Noemi, com os olhos marejados, mas a voz firme, respondeu-lhe: Não, sargento. Fique com ele. Mas saiba que eu também o usarei. Silenciosamente. Por nós dois. Sua história apareceu em livros didáticos escolares, salas de treinamento policial e módulos de direito constitucional. Peças foram escritas. Um documentário intitulado O Silêncio de Noemi foi exibido na Casa Branca. Mas Naomi permaneceu discreta. Ela não deu entrevistas. Ela não tinha uma conta pública. Ela serviu.
Um dia, quando entrevistada em uma cerimônia de premiação em Fort Bragg, ela subiu no palco, fez uma saudação e simplesmente disse: "Eu não sou um herói. Sou um lembrete. Que a justiça não é uma emoção. É uma espinha dorsal. E muitas vezes deixamos o medo quebrar suas vértebras." Então ela devolveu o microfone, curvou-se novamente e desapareceu atrás da cortina, exatamente como havia chegado. Hétero, digno, livre.